Marcelo Gluz está envolvido com o mundo digital desde sempre. Seja em design, produtos, educação, interfaces ou processos, Marcelo sempre esteve em busca da melhor experiência do usuário possível. Seja bem-vindo ao Rio ETEC, Marcelo, e eu queria saber primeiro de você o que é a experiência do usuário. Boa, Beto. Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Já queria há algum tempo vir bater esse papo contigo, então tô muito feliz com o convite. Obrigado para quem está ouvindo também, pela audiência. E aí, voltando à tua pergunta, é um termo abrangente. Experiência do usuário são todas as coisas que influenciam em como a gente se relaciona com um determinado produto. Então, conteúdo é parte da experiência, o design é parte da experiência, a performance tecnológica é parte da experiência. E isso do ponto de vista de o que é. Mas a disciplina de experiência do usuário é uma disciplina que veio do design. Experiência do usuário é um termo que leva o design para um lado mais user-centric, mais centrado no usuário. Então, quando eu desenho alguma coisa a partir das necessidades do usuário, e tem um processo para fazer isso, primeiro entender quais são essas necessidades, depois transformar essas necessidades em produto. Então, a experiência do usuário é isso. E a gente, obviamente, é parte de uma disciplina maior, mais ampla do design, né? Basicamente, falando de uma maneira mais simples, a gente procura conectar a tecnologia, essa tecnologia que ela é amorfa, é selvagem e ela tem outras motivações. O que a gente busca fazer é conectar as necessidades humanas, ao que as pessoas precisam, né? Então, eu costumo dizer que, em experiência do usuário, a nossa matéria-prima é tecnologia, mas, na verdade, a gente tem que entender mesmo é de gente. Entender muito do que as pessoas precisam e como essas pessoas vão usar esses produtos. E ficou muito mais necessária com a chegada dessa revolução digital, né? Assim, ligar uma televisão, antigamente, na década de 70, 80, também é uma experiência do usuário, o botão tem que estar no lugar certo, não é isso? Sim. E, né, agora, quando você tem telas que vão para lá, para cá, voltam, botão pequeno, grande, né? Tudo isso influencia e aí, por isso a gente escuta, né, tanto falar nesse termo e a necessidade e a importância, né? Sim, eu acho que teve uma transferência. O que aconteceu com a tecnologia nos últimos 20 ou 30 anos é que a complexidade aumentou e, na verdade, o trabalho do designer é pegar toda essa complexidade e simplificar para que ela seja, de fato, abordável pelo ser humano ou mais próxima do ser humano, né? Então, na medida que a gente tem mais estímulos, que a gente tem estímulos mais complexos, fica de fato mais importante, né? E ainda tem uma outra coisa que é como é que você consegue buscar o campo de interseção dessas necessidades do usuário, do que as pessoas precisam, do que elas querem, e do que elas nem sabem que querem, mas elas se emocionam de alguma maneira. Como é que você encontra a interseção disso com as necessidades dos negócios, né? Com a necessidade, uma faculdade, por exemplo, ela quer educar, um e-commerce, uma loja quer vender. Então você tem várias necessidades de negócio que precisam ser aliadas a esse campo do usuário, né? Então o que a gente faz é um processo que a gente entende primeiro com as pessoas do que elas estão precisando. Então, normalmente começa com um processo de pesquisa qualitativa, que a gente conversa com muita gente, tenta entender nas entrelinhas o que eles precisam. E depois tem o que eu considero mais difícil é você traduzir isso em produto, virar um produto digital, um aplicativo, um site, um chatbot, tudo isso junto. Às vezes experiências presenciais ou experiências físicas também no meio. Cada vez mais a gente vai ter experiências físicas se cruzando com as experiências digitais. Esses espaços que eram antes espaços muito separados passam a ser espaços que tem uma interseção maior, né? Que tem mais zonas cinzentas no meio, e a tecnologia está virando como se fosse o ar, né? Tá em todos os lugares que a gente está ubíqua, né? Que a gente chama o termo. Isso aí. Eu imagino que nessas pesquisas, para ver que produtos vai virar aquela ideia, muitas vezes se surpreende. Tipo assim, isso era para ser um aplicativo e vira um e-book, sei lá, vira outra coisa. Isso acontece com frequência. Porque eu imagino que os que trabalham com os designers, que são as pessoas que trabalham com isso, né? Eles têm um tipo de cabeça que não é necessariamente a do usuário final ou da média do usuário. E aí acaba virando uma coisa diferente. Já aconteceu isso? Super. Não, acontece todos os dias, né? Acontece tanto que a empresa que eu sou fundador e sou CEO hoje se chama Outra Coisa. Olha só. E basicamente a ideia isso aconteceu muitas vezes, né? Primeiro, Outra Coisa tem esse significado de inovação. Tem uma coisa aqui, a coisa vigente, e tem uma outra coisa, que é uma outra
outra abordagem para essa coisa, uma outra interface, uma outra maneira de enxergar essa coisa. Isso já dá conta. Mas o que tem acontecido com muita frequência é a gente é chamado para fazer uma coisa que parece que o caminho é um, mas na verdade é outro. Então tem alguns exemplos disso interessantes, né? Uma vez o G1 chamou a gente e o objetivo era se conectar com o jovem, né? O G1 é um produto, acho que noticioso, tem um tipo de pessoa, talvez de uma geração mais velha, que lê notícia, e aí tinha uma necessidade de negócio de se conectar ao jovem. Depois da pesquisa, a gente viu, cara, vamos fazer uma coisa para o aluno do Enem, um game para o aluno do Enem. Então o game do aluno do Enem veio a reboque dessas necessidades. Aí outra, agora que eu me lembro, outra mais legal ainda, a Coca-Cola uma vez chamou a gente para fazer um e-commerce B2B, para vender para pequenos estabelecimentos, né? Para digitalizar essa venda para pequenos estabelecimentos. A gente fez a pesquisa, na pesquisa a gente viu, cara, isso não pode ser um produto, um site, isso tem que ser um chatbot para rodar dentro do WhatsApp, porque o dono do estabelecimento está atrás do balcão, ele não vai estar manipulando, não vai ter tempo e tem que ser mais simples. E hoje está esse produto da Coca-Cola, o B2B, está em todas as padarias e botequins do Brasil, e isso aconteceu com muita frequência, né? Então, o que eu costumo dizer para a galera é: galera, vamos focar no problema. A gente precisa entender muito bem qual é o problema, porque aí a gente consegue ir para a solução. Se você pensa na solução antes de ter uma definição do que o problema é, ou você ter estressado esse problema para entender qual o problema de verdade, se você faz isso antes, você acaba perdendo uma oportunidade. Então, você foi muito cirúrgico assim. Realmente, acontece muito da gente ir por um caminho e aí descobrir que o caminho é outro. É outro, né? É outra coisa. Eu li um texto seu no LinkedIn, legal, que fala sobre eficiência, que, né, fala-se que é muito importante, mas que deve se refletir sobre o tempo que a gente ganha com essa eficiência, porque senão isso vira, adorei esse termo, poeira digital. Fazendo agora um paralelo com a explosão do IA, que teoricamente vai facilitar e vai fazer com que a gente fique mais eficiente, porque vai deixar a gente fazendo outras coisas. Como você vê essa questão da poeira digital? A gente vai saber usar e não deixar virar poeira digital esse tempo? A gente está, há algum tempo, a gente está obcecado com a eficiência, né? Com fazer coisas, levando menos tempo para fazer essas coisas, o que é maravilhoso. Tem duas perguntas que eu me faço com constância. Primeiro, o que a gente faz com esse tempo, que é o que você falou. Se a gente estiver entrando no buraco negro do WhatsApp ou buraco negro do Instagram, que fica ali sem saber o que eu estou fazendo, é um problemão. Então, eu acredito muito de usar esses micromomentos para aprender coisas novas, né? Você tem uma revolução tecnológica, mas você tem uma revolução da educação que acontece também. Então, como é que a gente consegue, nesses intervalos de tempo que a gente poderia estar olhando um feed que não acaba de Instagram, como é que a gente consegue aprender alguma coisa, né? Como é que a gente consegue usar isso efetivamente, ou para trabalhar menos, de fato. A humanidade tem que dar essa resposta do que ela vai fazer com o tempo que ela está ganhando. Antigamente tinha que ir até o banco, ficar esperando, agora você faz a coisa durante o dia. Para onde foi esse tempo? É um ralo de tempo, né? E uma outra reflexão sobre a busca da eficiência tem muito mais a ver com, tá bom, tudo precisa ter eficiência, e o que está acontecendo com a revolução da inteligência artificial é que todas essas atividades que a gente precisa de eficiência, as atividades eficientes, alguns autores chamam de atividades eficientes, tudo que eu preciso fazer com mais rapidez para queimar etapas e conseguir conquistar isso, conquistar objetivos mais rápido e com menos custo, né, com menos despesa, nem todas essas atividades vão ser substituídas por robôs. Então, em algum momento, essas atividades eficientes vão ser substituídas por robôs. E todas as outras atividades que não demandam eficiência, o pensamento crítico, que talvez, para que a gente vai servir, né? Para que a humanidade vai servir daqui a 2 esquinas? Senão vai ficar, vira tudo máquina. Exatamente. Então, assim, a gente vai servir para se relacionar. Então, o relacional vai ser cada vez mais importante, o criativo vai ser cada vez mais importante. A AI, ela cria coisas baseadas em estímulos humanos ainda, ou em olhares humanos, ou em conceitos que o humano traz. Atividades criativas, atividades relacionais, atividades estratégicas, pensamento crítico. Pensamento crítico é ineficiente, por definição. Pensamento crítico demanda isso aqui que a gente está fazendo, bater papo. Dar volta, bater a cabeça, não era isso, voltar, dar uma volta. Ele é ineficiente. Então, como é que a gente dá conta dessas atividades ineficientes por natureza, que é o que a gente vai ser importante para fazer nesse mundo pós-inteligência artificial?
E a gente tem isso vai tocar na revolução da educação, isso está tocando já na revolução do trabalho. Como é que a gente consegue formar pessoas mais prontas para esse mundo onde as atividades que demandam eficiência vão ser tocadas por robôs? Então, essa é uma discussão, não tem resposta, mas é um trabalho o tempo todo da gente refletir nesse sentido. Sobre isso, é. A gente fala sobre interface, né? A gente hoje está basicamente usando o toque na tela por conta do smartphone, mas o mouse aí continua firme e forte para o trabalho, né? Estão chegando os comandos de voz, cada vez mais escutando pessoas falando com suas assistentes digitais, né? E gestos também, né? E implantes cerebrais já está acontecendo, está lá na esquina, já tá rolando. Vocês que trabalham muito com isso, né? Isso tem a ver com a experiência do usuário, né? Muito, né? Quais as interfaces que vão prevalecer? Ou vai ser uma mistureba de tudo isso? Ou o mouse vai sumir? Eu acho que na verdade elas vão se acumulando, né? Eu não consigo ver uma que vai se sobrepor a todas as outras. Tem essa que você falou do implante, são as não interfaces, né? A gente costuma dizer já nem tem zero interface ou no interface, que na verdade você elimina a interface, você já dá hoje em dia para uma pessoa, já vi essa cena inclusive com um capacete, ela falar para um braço mecânico, falar não, né? Ela pensar em pegar uma maçã porque ela está com fome e o braço mecânico ir lá e botar na boca dela, isso já tem. Então isso vai acontecer cada vez mais. As interfaces de voz são uma realidade, as interfaces conversacionais, que a gente conversa com a máquina através dessa interface. A interface visual não vai morrer. O que a gente vai ter, na verdade, é um acúmulo desses modos no multimodal. O que está acontecendo de interessante nesse campo que eu tenho visto com muita simpatia e com muito interesse? É o que a gente chama do Space Computing. Como é que a gente... Então, vamos lá, pegando assim, a inteligência artificial é muito baseada nos LLMs. Large Language Models, que são modelos linguísticos para eu conseguir traduzir texto humano em texto que a máquina entende, ou informação da máquina para texto humano, né? Então, os LLMs são modelos linguísticos. O que está acontecendo agora? Eles estão sendo complementados pelos LAMs, que são Large Action Models, que na verdade captam não só o que a gente fala, mas tudo o que a gente faz. Captam os nossos gestos, a nossa postura, o suor, a nossa pupila, a nossa velocidade. Então, tudo que a gente está fazendo com esse mundo que vai entrar agora, a partir de agora, que é um mundo de sensores em todos os lugares, a máquina pode saber tudo que eu estou fazendo sem eu ter que falar. Talvez o limite disso seja a pupila, que é muito interessante, que eu consigo não, né? A máquina consegue entender o que eu estou sentindo antes mesmo do meu cérebro. Antes da gente falar, antes da gente pensar, né? Você tem, por exemplo, mecanismos de segurança com base na pupila, que o cara consegue disparar uma emergência muito antes do que eu pegar no meu telefone e apertar no botão de emergência. Então isso vai acontecer cada vez mais. E essa tecnologia, ela é maravilhosa, mas ela também é perigosa. Então, assim como todas as tecnologias, né? Pega pólvora, bomba atômica, até o ancinho pode ser perigoso potencialmente. Por quê? Hoje a gente consegue fazer, tem uma série de wearables, né? Roupas que conseguem... Né? Dispositivos vestíveis que conseguem entender pelo meu gestual, também pela voz, por tudo, mas como eu estou me sentindo. Então você tem muito artista fazendo uma roupa que muda de acordo com o jeito que eu estou me sentindo, se eu estou cansado, se eu não estou, displays visuais na roupa, isso é muito interessante, muito legal, fiquei fascinado com isso. Aí eu olho, daqui a pouco tem uma notícia de uma fábrica na China que está usando a jacket, uma jaqueta, como é que é? Magic Jackets, alguma coisa assim que eles chamam, que o cara põe uma jaqueta, o operário de uma fábrica, e o gerente dele fica olhando lá, ih, aquele cara tá cansado, ei, você, 10 minutos fora, descansa ali, e esse cara tá triste, vem cá, vamos conversar. E aí começa a ficar meio assustado. Pode ser usado pro bem, mas se for pro mal, né? Essa busca pela eficiência desesperada, né? A eficiência da fábrica vai melhorar, mas será que a gente quer, como humanidade, que o gerente saiba como a gente está se sentindo com tanta proximidade assim? E se os planos de saúde começam a saber o que está acontecendo com a nossa saúde, né? E daqui a pouco você demite o cara, que você está muito cansado durante o ano. Muito tempo cansado. Exatamente. Você tá triste, vai dar problema, cara. Enfim, discussões éticas, uma camada ética que está aflorada nesse momento no mundo digital, muitas discussões éticas, e não tem resposta feita ainda. O que a gente sabe é que a AI, ela vai entrar, os sensores vão entrar na nossa vida de uma maneira contundente,
E a gente, como humanidade, os designers, quem pensa os produtos digitais, precisam entender o que é positivo e o que é negativo. De novo, aquela coisa que a gente falou, pensamento crítico. A gente pensar, pô, a gente quer isso mesmo? Não quer? Isso é bom para quem? E quais as questões envolvidas que vão tocar em valores da sociedade, né? Questões morais, questões éticas, enfim, muitas discussões. Vamos falar sobre educação, né? Porque também é uma atividade que as interfaces são muito importantes e assim, a gente como é possível estimular as pessoas a aprenderem, né? Se a gente está usando videoaulas, e-books, né? Que são formatos parecem modernos, mas lembram muito dos séculos passados, né? Que ferramentas e processos melhoram o engajamento? Você tem andado por isso? Você está envolvido com projetos de educação? O que vocês usam? E qual é o caminho que vocês acham que é mais bem sucedido no sentido do aprendizado acontecer? Sim. Beto, eu sou louco por educação. Acho que desde que eu trabalhei muito tempo na Globo, fiquei lá 12 anos, e quando eu saí eu queria trabalhar com educação necessariamente. Então a gente, quando fundou outra coisa, e a gente tentou direcionar outra coisa para isso, e hoje a gente teve a sorte de conseguir, nos últimos 9 anos de outra coisa, fazer dezenas de projetos que envolvem educação, novas formas de educar. Comecei a pesquisar muito isso, então eu gosto muito do tema, né? Do ponto de vista pessoal, assim. Acho que é a grande revelação, é o que a gente pode deixar de legado para o mundo, é como é que a gente, em vez de fazer poeira digital, como é que a gente faz as pessoas aprenderem nesses ambientes cada vez mais digitalizados ou tecnológicos. E o que eu vejo hoje nos últimos anos, se você pegar ali desde 2012 a gente começou com os MOOCs, né? Massive Online Open Courses. São os plataformas. Coursera, as plataformas de educação. Coursera, Udemy, uma série delas, né? E isso é muito legal porque você democratizou, você tem conteúdos de Harvard que você está na Indonésia, você pode consumir em qualquer lugar. É muito legal. E a gente já tem a primeira geração que está sendo formada por esses produtos, né? E olhando retroativamente de 2012 para cá, a gente tem 2 problemas com esse produto. Me parece que essas experiências estão quebradas. E o designer adora uma experiência quebrada, que é onde ele vai lá e conserta. Primeiro, você tem um abandono gigante por causa da solidão. Então, eu estou na minha casa, lá na Indonésia, consumindo um curso de Harvard, mas eu estou sozinho aqui, eu não troco ideia com ninguém. Eu fico consumindo. É como se eu estivesse fazendo download daquele conteúdo na minha cabeça. É um jeito meio robótico de entender a educação e que não dá conta de tudo, de todo o espectro educacional. Então, existe uma solidão endêmica e essa solidão também está na educação. Então, as pessoas se sentem sozinhas. Como os dispositivos podem fazer com que as pessoas se sintam menos sozinhas, isso é um desafio. O segundo é o pensamento crítico, de novo, é sempre ele. Esse tipo de plataforma não tem o que os americanos chamam de water cooler moments. Você não vai no bebedouro e esbarra com um amigo e não troca ideia. Num debate, você acaba sendo download de conteúdo, né? E aí o que eu sempre reflito muito a gente precisa de debate, a gente precisa do contraditório, do ambíguo, e viver nesse mundo do contraditório, do ambíguo, para conseguir ter um senso crítico. E essas plataformas dão cada vez menos isso. Então, eu tenho me debruçado muito em como é que a gente faz experiências que conseguem também trazer à tona o senso crítico, o relacional, a amabilidade, todos esses soft skills que são tão importantes pra gente, além dos hard skills, né? Soft skills, para quem não sabe, é o termo usado para falar das habilidades de vida, aquelas habilidades que a gente não aprende necessariamente na escola, não é matemática e biologia, né? É como é que eu converso contigo, empatia, como é que eu entendo de verdade o que você está falando e consigo me relacionar com isso. Então, esse campo é um campo que eu acho que é um desafio muito grande para a gente, para a educação e para os produtos educacionais, entender e entregar valor educacional, que as pessoas de fato possam crescer através desses dispositivos, né? Para além da sala de aula. Entendi. Agora vou falar continuando de educação para mercado profissional e transições de carreira, né? Porque tem muita gente que é um bom profissional numa carreira analógica, mas está tendo dificuldade de se realocar
e vocês têm um projeto bacana que faz com que essa pessoa se encaminhe e se credencie a uma atividade digital, né, no mundo digital, Sim. mas utilizando a sua bagagem anterior analógica. Sim, Como é que funciona isso? Sim, então você está falando provavelmente do Muda. Isso. O Muda é uma startup da qual eu sou sócio também, e ela nasceu justamente um pouco do incômodo que eu falei anterior, pensando assim, eu acho que o mercado de trabalho, o mundo, ele mudou numa aceleração maior do que as instituições de educação conseguiram acompanhar. Então, esse modelo de você estudar, eu vou estudar direito, vou estudar engenharia, e você, a partir disso, você faz o resto da tua carreira vítima dessa escolha, né? Isso está mudando, porque a gente está ficando cada vez mais longevo, e durante a nossa vida as mudanças estão sendo cada vez mais constantes, então a pessoa vai precisar mudar. De fato, o nome da empresa muda, vem inclusive disso, né? E o que a gente tem trabalhado muito como é que a gente consegue fazer com que profissionais que escolheram carreiras específicas consigam levar seus skills para o mundo digital, que é onde você tem grandes desafios nesse momento. Então, o mundo digital, você tem vários ganhos, né? O Brasil precisa de gente para a sua transformação digital. As empresas precisam contratar gente qualificada, com pensamento crítico, com visão digital. As pessoas precisam se atualizar. Então, eu entendo que é um problema que não tem só uma frente, tem várias frentes. E o que a gente procurou fazer, na verdade, são programas específicos para traduzir, para tentar entender quais são os skills que essas pessoas têm e como utilizar eles no espaço digital, nessas novas profissões. Algumas não são tão novas, outras são de fato muito novas, né? Então a gente trabalha, por exemplo, com muitos arquitetos lá no Muda. Pessoas que fizeram boas faculdades de arquitetura e o mercado de arquitetura parece não estar tão bom assim. Então, beleza, vamos lá. Você pode fazer o que no mercado digital? Pode virar um designer de UX, por exemplo. Você pode passar a projetar os mundos virtuais. Você pode você é um historiador e você pode ser um UX researcher, um pesquisador de experiência do usuário. Ou se você é um psicólogo, os skills são super importantes nisso. E a gente tenta identificar e tenta fazer essa transição de carreira. Nesse momento, a gente está com uma track, né, um programa que é para UX designer, porque nosso, mas a gente tem nosso skill, só que a gente tem 8 tracks, como é que eu vou dizer? 8 temas. 8 temas que a gente vai, na verdade são 8... carreiras, né? 8 carreiras, 8 carreiras para que as pessoas possam entrar e consigam se transformar. De novo, educação, desafios educacionais, hoje está quebrado, como é que a gente consegue consertar algumas coisas que estão quebradas. E tem sido muito legal, tem ido muito bem do ponto de vista de negócio, mas tem sido muito gratificante também você ver as pessoas, você fala uma pessoa 7 meses, 8 meses depois, ela falar outro discurso, ela ser parte de uma cultura pulsante, que é a cultura digital, e conseguir se empregar, é uma coisa que dá uma satisfação muito grande. Imagina, a pessoa chegar lá meio deprimida mesmo, pô. Sim, desgostosa. Pra onde eu vou, não consigo nada, e de repente, é contratada, mais pra frente numa coisa totalmente diferente, deve ser muito legal. Sim, é muito legal. E a gente trabalha também com pessoas que não são aqueles jovenzinhos recém-formados, trabalha com gente de 30 anos, 35, às vezes 38, 29, ali nessa faixa aí, é muito, muito legal. Legal. Eu li também que você falou que a gente não deve humanizar a tecnologia. O que você quer dizer com isso? Por que a gente não deve humanizar a tecnologia? Esse é um clichê, né? O que o designer, o que ele faz é humanizar a tecnologia. Eu acho que até uma certa medida é verdade, tem que ser humanizada de fato. Mas eu peguei uma frase do Maeda. Maeda é o autor de um livro que eu adoro, que é As Leis da Simplicidade. É o John Maeda. E ele fala isso, que uma grande armadilha que a gente tem agora é humanizar a AI, humanizar a inteligência artificial. Em que sentido? A gente precisa entender que a AI é boa nisso, e usá-la como uma ferramenta. E não dizer que ela é um novo Para não virar amiga, né? Exatamente. Para não virar... até uma coisa muito louca que está acontecendo, que eu falei da solidão antes, ela está virando amiga para muita gente, mas assim, é muito perigoso você passar a entender que aquilo é uma amizade, você passar a entender que aquilo é um ente como de igual... Não é, e muito provavelmente não será. Eu sempre faço esses paralelos com as grandes ferramentas que a tecnologia trouxe para a gente, né? É como se você olhasse para o ancinho na Revolução Agrícola e falasse, puxa, esse ancinho, na verdade, então agora ele é meu amigão, meu braço. Não, calma, é um ancinho, você usa para isso aqui. Mas você que tem que definir onde usar, você que tem que olhar para a lua e saber onde plantar, em quando plantar, etc, etc. Então eu vejo muito a AI como uma ferramenta
certamente, desde que eu comecei, trabalhei com isso já há 25 anos, desde que eu comecei a trabalhar, a ferramenta mais poderosa de longe. Eu entendo que essa revolução que está acontecendo agora, em 2023, 2024, 2025, ela é mais poderosa do que a internet do início dos anos 2000, porque ela mexe não só na comunicação, que a internet mexeu, mas ela mexe em todos os campos. Se você for hoje num congresso de medicina, você vai ver muita coisa de AI. Congresso de direito, de jornalismo, de tudo. Então, acho que ela vai mexer muito na nossa vida e a gente precisa entender como usar. Num primeiro momento, dá um certo medo. Num segundo momento, a gente tem que olhar como uma aliada. E num terceiro momento, falar, beleza, o que ela não faz? O que eu preciso? Como eu me preparo para os próximos passos da minha carreira ou da minha vida, né? Eu acho que esse é a grande sacada. Então, a não humanização é para não entender que ela vai virar gente. Não vai virar gente. Não vai. Vamos falar então agora de diversão, ficção científica, porque alguns desses filmes, né, foram muito importantes, trouxeram ideias importantes que depois até a indústria né, usou. Então a gente tem uma das cenas mais clássicas do Minority Report é o Tom Cruise fazendo aquilo. Isso é uma interface possível, existe, é factível de virar muito disseminada, ou aquilo foi chute, e outras que, né, eu tô lembrando agora também do Blade Runner, que tinha umas máquinas que para eles detectarem se o replicante era humano ou não, utilizando até a pupila, né? E tinha também uma outra máquina que quando ele descobre, ele tira uma foto, isso é muito legal, ele pega uma foto de uma dançarina, que era uma replicante, que ele estava atrás, e ele fica dando comandos de voz, isso em 1982, incrível, eu acho, incrível. E ele fala, enhance, no que vai para lá, para a direita, aí a máquina faz plac, 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 plac. Você lembra disso? Até que ele chega na cobra, que ela tinha uma tatuagem de uma cobra. Sim. E aí, como isso influencia aí o trabalho de vocês? A gente curte muito. Ficção científica é maravilhoso, né? E normalmente os bons filmes, o Blade Runner, os dois, o Minority Report também, esses filmes têm pesquisadores, futurologistas, não sei como falar, futurologistas ou futuristas? Futuristas, pessoas que estudam com seriedade as tendências, né? E efetivamente eles estão, na verdade, muitas vezes eles não inventam, eles estão pesquisando realidades possíveis, né? As interfaces do Minority Report, elas obviamente são hollywoodianas, né? Com aquela coisa grande, mas isso está rolando. Outro dia eu vi um negócio que é um substituto do celular que você põe aqui, uma caneta ou alguma coisa, você põe na lapela aqui, e ele, na verdade, projeta né? Aqui no teu antebraço, e você interage com isso, já está rolando, vai rolar cada vez mais. Obviamente, para virar comercial, tem outras questões envolvidas, né? Mas o que normalmente me dá uma noia, assim, um sentimento ruim, é que como eu trabalho com isso o tempo inteiro, quando eu vejo um Black Mirror, por exemplo, eu saio um pouco deprimido, assim, eu falo, olha, cara, eu sou parte disso. Será que eu sou parte da construção desse mundo que eu tô vendo no Black Mirror? Como é que eu consigo influenciar para ser um mundo melhor? Porque eu acho que a ficção científica, ela investe muito na distopia. 80%, né? Talvez 90%, sei lá. Vai dar ruim lá na frente, galera. É difícil você ver uma ficção científica. Eu tava lembrando do Arrival, que é A Chegada. A Chegada, que ele tem uma visão melhor. O Alien chega aqui, é um Alien de gente boa, um Alien legal. A gente eu gosto mais dessa visão, que o homem é o problema, né, do que a tecnologia ou do que tudo isso. E eu procuro entender quais são as oportunidades que a gente tem de direcionar essa tecnologia para uma coisa que seja boa para a gente, né? E não fazer as coisas que não são boas para a gente. O Black Mirror, por exemplo, que é sensacional, o trabalho de pesquisa, mas ele muito pessimista, e você olha e muitas daquelas coisas estão acontecendo agora em tempo real, né? Então a gente está... Eles amplificam, né? Amplificam os problemas, talvez foquem muito nos problemas. E junto quando tem uma tecnologia nova, tem os problemas e tem os desafios, tudo junto, né? Misturado. Aí você tem que decantar, você tem que... não, isso aqui. Calma. E normalmente a tecnologia não é o problema, não é o ruim. O problema, como no exemplo que eu dei da jaqueta, o problema não é a tecnologia. Qual o uso que a gente dá pra... Somos nós, né? E eu acho que se fala muito, eu vim agora do SXSW, se fala muito sobre uma crise do capitalismo, ou é necessário um novo estágio do capitalismo, ou o fim do capitalismo como a gente conhecia. O capitalismo trouxe a gente até aqui e melhorou a vida do ser humano. Trouxe progresso, trouxe muita coisa. Só que agora, nesse momento da humanidade, me parece que você tomar decisões só pelo resultado financeiro, pelas métricas financeiras,
não é o melhor caminho. Porque, na verdade, me parece não, todos os futurologistas ou futuristas olham e falam, olha, a gente está indo para um muro ali, vai bater. Tô avisando aqui, não diz que eu não avisei. Quem estiver vendo essa conversa aqui, vale a pena ver o que a Amy Webb falou no South by Southwest. Tá no YouTube, tá aberto. Se você buscar Amy Webb, AMYWEBB, ela é certamente hoje a mais importante analista de tendências, né? Os investidores tentam ouvir o que ela está falando para saber onde vão botar o dinheiro, e ela tem um report anual, um relatório anual de tendências. Ela tem um Instituto do Futuro. E o que ela fala, basicamente, ela passou 40 ou 50 minutos pintando um cenário catastrófico, e aí depois ela fala assim, ó, beleza, não é só ruim não, vou dar uma notícia boa. Vocês têm mais ingerência no que vai acontecer do que vocês pensam. E jogou a peteca pra galera. A peteca pra galera, falou, a responsabilidade é de vocês. A tecnologia não é ruim não. A gente vai decidir como a gente vai usar a tecnologia nos próximos anos. E ela jogou isso, e eu acho que esse é o momento, o zeitgeist, né? O sentimento do momento que a gente está sentindo é isso. É uma responsabilidade muito grande de como a gente vai usar essas ferramentas. E esse olhar, para você ter esse olhar, você tem que ter um olhar próximo. Não adianta você ficar. Não adianta ter fobia de tecnologia, você ficar longe da tecnologia, ou ter medo, ou ter nojinho. Você tem que se sujar de tecnologia para entender o que ela é, e aí para falar assim: não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Acho que é um pouco do momento da indústria. Experimentar, né? Experiência de usuário. Super. Esse foi o papo sobre experiência do usuário com o Marcelo Gluz. Super obrigado pela sua participação. Na terça-feira a gente volta com mais uma edição de O Rio é Tech. Até lá. Valeu, Marcelo. Valeu, um abraço. muito obrigado.